Hoje o padre precisa fazer uma explicação desse trecho do evangelho que nós acabamos de ler. Hoje, não vou mentir para vocês, será uma verdadeira aula. Por que aula? Porque eu preciso entender de uma vez por todas esta página da Bíblia, que muitos hoje em dia gostariam de arrancá-la. Se tem uma página da Bíblia que poderia ser arrancada por muitos, seria essa. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo dá o poder da edificação da igreja a Pedro, o nosso primeiro Papa. E muitos, apesar de a eleição do Papa ser um evento mais assistido que o futebol, muitos não acreditam que o Papa é realmente o chefe da igreja. E aí eu preciso te explicar essa passagem, dizer a você, por isso fica aqui comigo, entende o que a passagem quer dizer, entende a importância desse trecho, que não só Lucas, mas os outros evangelistas também contam. Já fazia 2 anos que Jesus estava com os discípulos. 2 anos. Você sabe que Jesus trabalhou pregando o evangelho por 3 anos, e no 3º ano ele foi crucificado. Já fazia 2 anos que Jesus estava pregando aos discípulos. E algumas vezes Jesus tinha que ir a Cesareia de Filipe, como aqui neste momento, ele vai a Cesareia de Filipe. Por quê? Porque na Judéia ou na Galileia, Jesus era muito conhecido, muito. E quando Jesus estava nesses lugares, ele não tinha sossego. Você vê passagens em que os evangelistas contam que ele tinha que atravessar o mar da Galileia de um lado para o outro para fugir, literalmente fugir do povo. Então quando Jesus queria ensinar os seus discípulos, ele ia para Cesareia de Filipe, que era longe da Judéia, e lá ele conseguia ficar em paz com seus discípulos. E numa dessas viagens a Cesareia de Filipe, que é essa, depois de um tempo junto com os seus apóstolos, ele pergunta aos apóstolos: escuta, o que o povão aí diz que eu sou? E aí eles começam a dizer, alguns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que é Jeremias ou algum dos profetas antigos, que renasceu. E isso é justo, porque o povo, e você sabe muito bem disso, o povo que somos nós, não é outra gente, é nós mesmos. Nós geralmente falamos daquilo que nós vemos, e muitas vezes erramos. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós só sabemos as aparências, aquilo que aparece, e nós erramos muitas vezes. E aqui nós precisamos fazer uma meia-culpa. Nós somos gente que julga pelas aparências. Jesus já disse isso. Os homens veem as aparências, eu vejo o coração. E o povão vê as aparências. E por que eles diziam que era Elias, João Batista ou Jeremias? Por causa das aparências. Olha, um homem de cabelos grandes, assim como é descrito os profetas, tanto Jeremias como Elias. Um homem que nasceu, teve um nascimento diferente dos outros homens comuns. Assim é Elias, que ninguém sabe da sua descendência, a Bíblia não diz nada. Assim é Jeremias, que a sua mãe não podia engravidar e acabou engravidando por graça de Deus. E esses homens, ainda como Jesus, viviam a castidade. Eles não eram casados. Então você olha para Jesus e vê um homem não casado, de cabelos grandes, e que ao mesmo tempo tem um nascimento como o desses profetas diz. Um desses profetas veio, porque haviam profecias antigas que os profetas retornariam, principalmente Elias, numa carruagem de fogo, foi ao céu, e dizia que ele retornaria, e ele retornou mesmo, em João Batista, que foi o anunciador. Mas o povo diz isso. Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, num assalto e profusão do Espírito, porque Jesus diz isso,
Jesus diz, não foi um ser humano que te revelou isso, foi Deus que te revelou. Ele diz, tu és o Messias. E por que isso é importante, Pedro dizer que ele é o Messias? Porque o Messias é a promessa do Antigo Testamento, é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, que viria um rei, que não era só rei, que era sacerdote. Israel foi governado por um tempo por reis, e depois por um tempo, quando os reis se acabaram, foi governado por sacerdotes, o tempo dos Macabeus, e que tiveram que resistir firme ao Império Romano. Então a profecia dizia que viria um rei como Davi e um sacerdote perfeito. E a esse se dava o nome de Messias, então ele vinha. Então Pedro diz, tu és o Messias. Por que isso é importante? Porque Pedro dizer que ele é o Messias está dizendo que Jesus é o próprio Deus, o escolhido de Deus, aquele que veio justamente para a salvação do povo. E Jesus fica impressionado com aquilo e diz, olha, foi Deus que te revelou isso, Pedro. Portanto, tu és pedra. Naquele momento, no aramaico antigo, significa Kefa. Pedro, ele tinha o nome de Simão, como nós sabemos, mas naquele momento ele se torna Pedro. E por que se torna Pedro? Na palavra de Deus, sempre quando alguém muda de nome, é porque ele tem uma missão para cumprir. Então a primeira evidência, Jesus muda o nome de Pedro, então diz para ele, você tem uma missão para cumprir. Qual que é essa missão? Ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro significa pedra, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. O malabarismo que as pessoas fazem por aí é tentando dizer assim, ó, que Jesus está dizendo para Pedro assim, ó, tu és pedra, mas é sobre esta pedra, ou seja, está dizendo que Jesus é a pedra, que a igreja será edificada. Não dá, a palavra de Deus não cabe isso. Por isso as pessoas querem arrancar essa página. A pedra, Kefa, tu és Kefa, e sobre esta Kefa construirei a minha igreja. Não dá para fazer esse malabarismo. A pedra é Pedro, sobre esta pedra que é Pedro, a igreja será edificada. Não tem como o edificador ser a pedra, não tem como o pedreiro ser a pedra, senão não tem pedreiro. Isso está na palavra. Só que Mateus, para confirmar mais ainda, se alguém ainda tem dificuldade de crer isso, que Pedro é o sustentáculo da igreja, se alguém tem dificuldade de entender isso, Mateus ainda acrescenta uma outra lembrança. Jesus diz a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Por que dar as chaves é importante? Aqui Jesus evoca uma profecia antiga de Isaías. Está no livro de Isaías, a descendência de Eliassim sempre foram os primeiros ministros dos reis, imperadores de Israel. O que é um primeiro-ministro? Como é que eu sabia que era o primeiro-ministro? O primeiro-ministro andava no pescoço com as chaves, e ele literalmente tinha as chaves do palácio do rei. Então se você quisesse falar com o rei, o primeiro-ministro abria a porta e te deixava entrar, e quando você saía, ele trancava a porta. Ele tinha as chaves. Então Isaías profetiza, está lá na profecia de Isaías, a ele será dado a chave, e aquele que abre ninguém mais fecha, e aquele que fecha ninguém mais abre. Por isso quando Jesus diz, eu te dou a chave do reino dos céus, Jesus está fazendo de Pedro o primeiro ministro dele. Está dizendo, o acesso a mim eu dou a um homem, e é isso mesmo, gente, a um homem falho, a um homem como você. Pedro é falho. Tanto que Pedro, ele realmente reconhece a Cristo, e ele se converte de verdade somente depois que Jesus morre. Quando recebe o Espírito Santo, porque até então Pedro tinha medo de se entregar, mas aquele homem falho, e é isso que é importante. Por que isso aqui é importante, povo de Deus? Porque aqui, nesta palavra, nesta passagem da Bíblia, está a sucessão apostólica. E o que significa isso, padre, sucessão apostólica? Significa que desde Cristo, desde Pedro, há um grupo de pessoas que sucessivamente são ordenadas pela força de Pedro, que hoje está na mão do Papa Leão, pela força de Pedro,
são ordenadas a cumprir uma missão, que é celebrar o sacrifício eucarístico. Isso dá à igreja um vínculo espiritual. Olha, tudo bem, nós amamos a todos os cristãos, mas essa verdade não tem como negar. Nós somos a igreja dos 21 séculos depois de Cristo. Nós somos a igreja, não tem jeito. Nós somos a igreja que sobrevive em 21 séculos. O protestantismo começou no século 17, 17 séculos depois. Você crê que Jesus iria fundar uma igreja sobre Pedro, como está aqui na palavra, para que ela 17 séculos andasse errado, e que de repente viesse um padre agostiniano chamado Lutero e falasse assim: não, 17 séculos esse povo está errado, Pedro, todo mundo errado, agora nós vamos viver. Você acredita mesmo nisso? É nisso que você acredita? Eu não posso acreditar nisso, porque eu seria desonesto com a palavra de Deus. E eu te desafio a fazer um estudo aprofundado da palavra de Deus, a estudar o grego, o aramaico, e você vai, não tem como. Essa é a palavra de Deus. Deus quis confiar. Agora eu quero dizer para você, Deus confiou no homem e diz a ele: você é a pedra, porém, meu filho, há o propósito de Deus que precisa ser cumprido. Por isso que entra papa e sai papa, ninguém pode contradizer a doutrina católica. A doutrina nunca foi contradita. Existem papas de diferentes jeitos. O Francisco, que agora nós conhecemos, era mais carismático. O Leão, que agora nós conhecemos, é uma pessoa mais, parece que ele é mais austero. São diferenças de personalidade, como Pedro e São Paulo, duas personalidades totalmente diferentes. Pedro e Paulo têm embates, eles brigam inclusive por questões da igreja, mas as duas personalidades diferentes, elas seguem o mesmo propósito, a mesma doutrina. Paulo diz: eu fui a Jerusalém, sabe fazer o quê? Fui a Jerusalém por quê? Porque lá em Jerusalém eu precisava encontrar Pedro e Tiago. E encontrei com Pedro e Tiago, por quê? Para sustentar o ministério apostólico. Porque Deus revelara a Paulo que ele era apóstolo. Então ele precisa ir lá falar com Pedro. E Pedro reconhecer que ele é o apóstolo. Pedro precisava reconhecer isso, porque todos estão sobre uma mesma doutrina. A igreja hoje, se você entrar em qualquer igreja católica desse mundo, você vai refletir a mesma liturgia que nós estamos refletindo aqui. Nós vivemos sobre uma unidade, e isso precisa fazer com que você tenha amor por essa igreja, amor ao Papa. Se arrependa. Hoje eu estou dizendo para mim e para você, arrependamos-nos hoje, todas as vezes que nós miramos na pessoa e esquecemos o vínculo espiritual de Cristo, que nós falamos mal do Papa, que nós falamos mal da igreja, na conversa do povão, sem às vezes nem saber, julgando pelas aparências. Nós falamos mal, nós precisamos nos arrepender disso, precisamos nos arrepender. E colocar, porque nós não somos o povão. Tá bom, meu filho, o povão diz isso aí, eles dizem o que vê, mas e você? O que é que você diz? O que é que você diz? Jesus te pergunta. Nós precisamos nos arrepender disso, porque o nosso vínculo é espiritual. Você mira nas pessoas. Um dia uma mulher chegou aí na igreja e falou para mim assim: padre, eu não venho mais à igreja, e graças a Deus agora voltou. Se não estiver aqui sentado, louvado seja Deus pela tua vida. E ela disse: eu não venho mais, sabe por quê? Porque eu fui na fila da comunhão, e quando eu olhei para aquele ministro, eu sabia as coisas erradas que ele fazia. Eu não aguentei não, padre, nunca mais voltei na igreja. E eu digo para ela: tudo que você pode receber numa igreja, o perdão dos pecados, a comunhão, a fé, tudo que você pode fazer numa igreja, você entra numa igreja e você mira no homem, você mira na pessoa. Se você entrar aqui nessa igreja e você mirar nas pessoas, eu sinto muito, o seu lugar é único, é da decepção. Não entre aqui para você mirar no padre. Por isso que o padre usa roupas assim, ó, que é para dizer para você assim, ó, não é o Rafael. Para dizer assim, ó, aqui tem uma grandeza, aqui tem uma divindade, não é o Rafael. Aqui é Deus. É para você mirar em Deus, para você mirar na Eucaristia. Não mire nas pessoas. Se você mirar nas pessoas, as pessoas são falhas. Mira nesse vínculo espiritual que a igreja te deixou,
que a igreja te deixa. Ela disse para mim, por ordenação, na minha cabeça, existe uma sucessão apostólica que vai lá nos pés de Cristo na última ceia. E disse: você, padre, pode celebrar o sacrifício da Santa Missa, mas eu não vou olhar para você quando você celebra o sacrifício, porque é eu que realizo isso em você. Você não pode nada, é eu que realizo isso em você. E as pessoas vivem do louvor. Elas vivem do louvor. Elas acham que uma bateria, um violão e música alta e coisa desse tipo, é isso o louvor. Aí vive do louvor. O louvor é bom, ele edifica, mas o louvor não é o sacramento visível da igreja. A igreja existe uma parte. Imagina se Jesus não tivesse deixado a visibilidade da igreja. Uma água que batiza, um óleo que cura, um padre. Se ele não tivesse deixado nada visível, isso ia sumir, abstrato, isso some. A igreja é a visibilidade de Deus. É onde está a igreja visível. É nesse lugar que nós queremos estar. Filho e filha de Deus. Não sei que nível de católico você é. Se converta. Seja católico de verdade. Ama a tua igreja. É verdade. Na história da igreja existe um monte de erro de gente, que são pessoas. Existe um monte de erros, e vai acontecer daqui para frente mais erros ainda, porque são homens. Não mire nos homens, mire naquilo que eles representam. Mire naquilo que eles representam. Então a sua fé vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Coloca teu coração aqui. Eu quero te convidar a um exame de consciência. Baixa a tua cabeça. Nós somos falhos e muitas vezes ingratos com a igreja que Cristo nos deixou. Por isso, eu, Padre Rafael, peço perdão a Deus pelas vezes em que eu julguei a igreja pelas aparências, que eu julguei os homens desta igreja, que eu não fui obediente ao ministério sacerdotal de Pedro. Você também, peça perdão. Talvez nós vivemos por aí falando mal do Papa, falando mal da igreja. Sabe por quê? Porque nós não satisfazemos o vazio espiritual que tem dentro de nós, que só a espiritualidade pode satisfazer. Dê-nos essa graça, Senhor, de hoje entender o mistério visível da tua igreja. São símbolos, mas que carregam consigo um vínculo espiritual forte, um laço forte espiritual. Ajude-nos, Senhor, a viver essa graça, que é o dom da igreja, que é o dom da igreja através dos irmãos. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.